Olá, hoje eu estou aqui com o Hugo Lima. O Hugo ele é enfermeiro, policial civil, ele trabalha no Instituto Médico Legal de Belo Horizonte, Minas Gerais, no IML, e é coordenador de auxiliares e técnicos em necrópsia. Boa tarde, Hugo, tudo bem? Boa tarde, Lívia. Hugo, conta para nós um pouquinho da sua trajetória profissional, desde o início até hoje, até os dias atuais. Bom, eu comecei na Polícia Civil em 1986, bem no finalzinho já do ano, né? Início de 87, quando eu fiz o concurso para a Polícia Civil. Naquela época, para entrar na polícia, era apenas a quarta série primária. E como já tinha o ensino médio, foi assim, muito bom, né? Que eu tinha 45 vagas e deu 4.500 candidatos naquela época para compor, né, o quadro da Polícia Civil de auxiliares de necrópsia em Minas Gerais. Essas vagas seriam distribuídas por todo o estado de Minas, 45 vagas. Meu Deus. E então nessa época eu fui contemplado, né, no 8º lugar. Nossa. Apesar de ser a quarto, porque tinha pessoas, né, várias pessoas com nível até superior fazendo para esse mesmo concurso. E então eu passei, eu nem acreditei que eu tinha passado, porque eu olhei, estava olhando lá no final da lista, até que um colega me avisou, assim, ah lá, você não vai trocar de roupa não, porque tem o teste físico, é hoje ainda, quando sair o resultado. Então eu falei, opa, deixa eu voltar. Fui lá, eu estava no 8º lugar, né, da classificação. E naquele mesmo dia, na parte da tarde, foi o teste físico. Eu, como na época eu era bem magrelo mesmo, né? Não tem esse porte que eu estou agora. Então eu fui para o teste físico e passei nos testes, passei pelo exame médico. E quando foi a classificação total, geral, eles foram chamados para fazer o curso na academia de polícia. Naquela época, não entrou apenas auxiliares de necrópsia, também teve carcereiros, teve investigadores, escrivães, vistoriadores de veículos, peritos e médicos legistas, todos, e delegados, todos fazendo o mesmo concurso, né? Cada um para sua distinta carreira. Certo. E o curso foi um curso muito rápido, de 3 meses apenas, aqui na academia de polícia. Foram 1.600 alunos naquela época do total, juntando todas as carreiras. Nossa. E após esses 3 meses de curso na academia, nós tivemos o período de designação. Eu fui designado para a cidade de Formiga, no oeste de Minas, a 200 quilômetros aqui da capital de Minas. Fiquei lá naquela cidade, lá por 4 anos e meio, né, de 87 até 91. Eu fiquei lá naquela cidade, trabalhando lá. E até que em 91 eu voltei para Belo Horizonte, né, com a família, consegui voltar para Belo Horizonte. Ótimo. Porque a minha família é toda daqui. Certo. E na época, quando eu entrei, eu estava apenas namorando, estava quase noivo, e fiquei noivo, e aí nós casamos e fomos morar lá em Formiga. Mas a minha esposa, com muita pegada à família, né, Certo. ficava sempre naquela dificuldade de morar no interior, longe de tudo e de todos. Imagino. Né? Então, graças a Deus, 4 anos depois, nós conseguimos voltar para Belo Horizonte. E eu fiquei no plantão aqui na sala de necrópsia, até que em 99 eu fui convidado a participar e ser o coordenador dos auxiliares e técnicos em necrópsia, uma vez que a maioria dos auxiliares não tinha o conhecimento que eu já tinha, né? Imagino. Lá em Formiga eu tive a oportunidade de fazer uma graduação, eu fiz licenciatura em ciências e cheguei até a dar aula de matemática lá para o ensino médio, lá em Formiga. Chegando aqui em Belo Horizonte, me convidaram para ser o coordenador em 99 e eu fui especializando mais, estudando mais anatomia para ter mais conhecimento, né, dos casos. Certo. E aí, com isso, foi só melhorando. Imagino. Quando foi em 2004, eu entrei na graduação de enfermagem, terminei minha graduação em 2008, fiz uma pós logo em seguida em enfermagem do trabalho. Certo. E em 2010 eu fiz uma especialização em medicina legal pela Faculdade Milton Campos, Faculdade de Direito Milton Campos, né, o que foi melhorando mais o currículo, né, e dando mais credibilidade
no que a gente vai falando, né, e instruindo. Exatamente. Carreira sólida, né? Carreira bem sólida nesse período. Que orgulho, muito bom. E assim, quando você começou no IML, no Instituto Médico Legal, quais foram os maiores desafios assim da sua carreira? Assim, meu Deus, que no início dá aquela ansiedade, né? As maiores dificuldades que você enfrentou no início da sua carreira na polícia e exatamente no Instituto Médico Legal. Comigo mesmo, eu particularmente não tive muita dificuldade, não. Porque durante o meu ensino médio, eu fiz o curso de técnico em patologia clínica. Sei. Então, eu tinha um pouco de conhecimento já, né, com anatomia, e eu fui convidado pela minha professora de microbiologia a frequentar o Instituto de Morfologia da UFMG. Então, lá na UFMG, na morfologia, então a gente mexia com partes de cadáveres. Sei. Então, assim, não teve muita dificuldade quando você começa mexendo com partes, para depois você mexer com o inteiro. Sim. Não é muito difícil. Mas a minha maior dificuldade foi com a família. A minha família que tinha problema, principalmente a minha esposa. É mesmo? Nossa. Por que, Hugo? É porque ela falou assim, você mexe com cadáver, agora você vai mexer aqui em casa, aqui, né? Quando eu chegava do serviço, principalmente, quando a gente morava lá em Formiga, a gente morava num conjunto habitacional da Coab, porque pagar aluguel no interior era muito difícil na época. Então, graças a Deus, eu consegui uma casa da Coab e estava pagando a prestação dela, muito bom. Então, quando eu chegava em casa, a primeira coisa que eu fazia na varanda, eu tinha que tirar minha roupa na varanda e entrar só. Então a dificuldade foi mais mais em casa mesmo, com a esposa. Entendi. Né? Que mesmo com o trabalho. Entendi. E assim, para uma pessoa trabalhar no IML, você acha que, na sua visão, tem algumas características ou habilidades que essas pessoas precisam desenvolver para estar aqui? A primeira coisa, a pessoa precisa conhecer e gostar de anatomia humana. Primeira coisa. Né? E ter um certo conhecimento com anatomia. Então, os profissionais da área da saúde, principalmente, né? São os qualificados. Sei. E agora tem um outro grupo de pessoas, né? Que são o pessoal que faz o curso de tanatopraxia, que são aquelas pessoas que fazem um preparo para trabalhar com o preparo do cadáver para o sepultamento e velório. Velório e sepultamento, né? E então, essas pessoas aí são melhores ainda, porque eles já vão fazer um curso específico mexer com cadáveres. Certo. Então, eu acredito que além dos profissionais da área da saúde, esse outro grupo também que está surgindo no mercado aí, eles também estão qualificados para trabalhar nesta área. Entendi. Então, para que os alunos entendam de maneira mais clara, você como policial, você trabalha no IML, e qual que é a relação entre a anatomia humana e a sua carreira, e a sua profissão? O que você envolve no seu dia a dia com a anatomia humana? No meu dia a dia como enfermeiro, foi muito bom, porque durante a minha graduação, a gente tem a anatomia, o curso de anatomia 1 e 2, então, lá na escola, na maioria das faculdades hoje, eles não têm, né, um cadáver para trabalhar. Certo. E quando tem, são aqueles cadáveres que ficam imersos em formol. Isso. E que perde a coloração e não tem uma visão específica da peça que vai ser estudada. Certo. E o Instituto Médico Legal, eu tive a oportunidade de trabalhar com o cadáver com a peça a fresco. Né? Então eu tive assim, o prazer, como assim, entre aspas, né? O prazer de poder contemplar aquilo que eu via na faculdade, aquelas peças de acrílico, que lá na faculdade que eu estudei não tinha o cadáver, Certo. mas nós tínhamos a peça de acrílico e silicone. Isso. Então aqui no IML eu pude desenvolver melhor o meu trabalho. Tanto é que eu posso dizer que quando eu tive 90% de aprovação no curso de anatomia, né? E eu tive a oportunidade de trazer meu professor de anatomia aqui no IML, para ele ver o meu conhecimento aqui dentro do IML e mostrar para ele também, né? Então ele ficou até encantado com o trabalho e com a desenvoltura que eu tinha aqui na dissecação de uma peça. Perfeito, Hugo. E assim, eu queria saber de você, se você pode falar para a gente brevemente o passo a passo de uma necrópsia. Como que é feito o que é necrópsia e como que é feita a necrópsia? Necrópsia. O termo necrópsia ou autópsia são dois termos
que pode ser utilizado. A maioria das pessoas utilizam a necrópsia, mas que necrópsia é um termo genérico, é um termo que pode ser utilizado tanto para seres humanos quanto para animais ou vegetais. Certo. Então, o que é necrópsia? Necrópsia é para verificar a real causa da morte. Sei. E autópsia? Autópsia também é a mesma coisa, porém é um termo utilizado apenas para seres humanos. Como se realiza uma necrópsia? Isso. A necrópsia de um cadáver humano, a gente começa com a abertura das 3 cavidades, cabeça, tórax e abdômen. Antes de fazer essa abertura, nós vamos fazer a descrição deste cadáver. Como que é essa descrição? Vamos fazer uma descrição céfalo-podal, ou seja, da cabeça para os pés. Sei. Né? Vamos descrever as características primeiro do cadáver. Né? Por exemplo, um cadáver. Vamos descrever um cadáver masculino, estatura 1,70 m, cabelos pretos, olhos castanhos, dentes naturais, ou se ele estiver usando prótese, a gente vai descrever prótese. Né? Aí no caso masculino, vou descrever barba, bigode e os sinais particulares. O que são os sinais particulares? São as tatuagens, cicatrizes. Sei. E as deformidades naturais ou adquiridas. Certo. Essas tatuagens anteriormente, elas não eram consideradas como sinal particular. Há alguns anos atrás, as pessoas que tinham tatuagens eram marginalizadas pela sociedade. No entanto, quando a pessoa tinha uma tatuagem, a primeira coisa que a polícia via e passava e falava assim, vamos na parede. Vamos na parede, né? E pedia documento e tal, e a pessoa tinha que se explicar, né? O motivo daquela tatuagem ali e tal, se explicar. Agora, hoje não. Hoje é aceito por toda a sociedade. Sim. Inclusive, virou sinal particular. Virou sinal particular. Certo. E aí nós vamos descrever também essas tatuagens de acordo com o sinal particular. Então, das aberturas. Vamos fazer uma abertura primeiro. A gente começa, ou a gente pode começar por qualquer uma das 3 cavidades. Começando pelo encéfalo, né, pelo crânio, vamos fazer uma incisão bimastoidiana, que vai de mastóide até o outro mastóide, passando por cima da cabeça. Né? Então, nós vamos rebater esse couro cabeludo para trás, usando uma rugina, e para frente. Rebatido esse couro cabeludo, nós vamos fazer a dissecação, né, do músculo né, temporal, e aí vamos proceder à abertura desse crânio, ou seja, nós vamos retirar a calota craniana utilizando uma serra, a serra manual, ou aquela serrinha utilizada para cortar gesso. E aí nós vamos verificar se tem alguma alteração intracraniana. Certo. Observado ali o encéfalo, retirado o encéfalo, vamos verificar a base do crânio, ver se tem alguma alteração na placa cribiforme, né? E vamos rebater ali também a dura mater, né? Que é a membrana que fica ali logo subjacente à tábua óssea. Certo. E aí vamos, depois de observar essa calota craniana, observado a cavidade da caixa craniana por completo, vamos passar para o tórax e abdômen. Então vamos utilizar, aqui no IML, nós utilizamos uma incisão mentopubiana, que vai da região do queixo até a região suprapúbica, ok? Algumas instituições utilizam aquela incisão em Y, né? Que nós chamamos de biacrômio manubrio pubiana, ok? Então, mas aqui é uma incisão que ela é mais dificultosa para fechar o cadáver depois, para a recomposição do cadáver posteriormente. Certo. Né? E então nós utilizamos essa mentopubiana, ok? Certo. E aí, nessa incisão mentopubiana, nós vamos rebater, né, a pele juntamente com a musculatura, chegando até a parte óssea, né? Chegando na parte óssea, vamos abrir o gradil costal, passando pelas cartilagens, né? Que vai ligar as costelas ao externo, que é esse osso central. Isso. Né? Então, aqui tem as cartilagens, Certo. né? Então, aqui está o externo, tá as costelas e a cartilagem. Então, a gente vai cortar aqui
né? E vai tirar o plastrão external e aqui nós vamos visualizar, né, as cavidades torácicas esquerda e direita. Certo. Né? E aí vamos examinar os pulmões, vamos examinar o coração e vamos examinar posteriormente as alças intestinais e as vísceras do abdômen. Certo. Se tiver alguma alteração, ok. Se não tiver nenhuma alteração, normalmente nós vamos coletar a amostra para ser encaminhada para o laboratório de toxicologia, né? Para análises posteriores, Para análises né? posteriores, exames complementares, porque pode ser que houve alguma dúvida ou levante alguma suspeita posterior Certo. de um caso de alguma intoxicação exógena, né? Ou seja, por envenenamento ou por outro tipo de droga lícita ou ilícita, Certo. né? Então, é fácil necessário essa coleta de material. Que material nós vamos coletar? Nós vamos coletar sangue, urina e vísceras. Quais são essas vísceras? O estômago com o conteúdo e um fragmento de fígado. E encaminhar para o laboratório. E aí você vê que são vários setores, né? De toxicologia, né? E histopatologia também, Isso. né? Análise, são um trabalho integrado, né, Hugo? Sim. Bom, e assim, qual que você acha que é a importância de um aluno investir em aprendizado e com a sua visão e a sua experiência, né? Se você estivesse falando para um filho, para um neto ou para um aluno mesmo, para os nossos alunos, né? Qual a importância de investir em anatomia humana, no aprendizado da anatomia humana na área de saúde? Cada área da saúde tem a sua especificidade para o conhecimento da anatomia, né? Por exemplo, eu como enfermeiro, eu tenho que fazer uma medicação intravenosa, intramuscular, Certo. ou mesmo fazer uma sondagem vesical, ou fazer uma sondagem nasogástrica, ou nasoentérica. Então, eu preciso conhecer a anatomia humana para que eu possa fazer essa medicação intravenosa, saber onde é que tem ali os vasos, as veias ali que eu possa fazer essa medicação intravenosa. Conhecer as musculaturas, as quais eu possa fazer uma medicação intramuscular, né, sem prejudicar o aparelho locomotor do meu paciente. Claro. Por exemplo, para o fisioterapeuta, ele precisa conhecer o aparelho locomotor, e para ele conhecer o aparelho locomotor, automaticamente ele precisa conhecer a anatomia, as musculaturas. Claro. Ele precisa conhecer, por exemplo, uma fisioterapia respiratória, precisa conhecer a anatomia pulmonar, precisa conhecer a anatomia respiratória. Fundamental. Né? Isso é interessante, porque é uma anatomia aplicada, né? Então você estuda anatomia e você aplica esse conhecimento na vida clínica, em diversas profissões, medicina, enfermagem, nutrição, não é diversas, são todas, né? Todas as profissões da área de saúde. E aí, se for especificar para cada área, por exemplo, a odontologia, precisa conhecer bucomaxilofacial. Exatamente. A turma da nutrição precisa conhecer o aparelho digestivo. Então, tudo isso aqui é importante, né? Então, a gente tem que conhecer uma visão holística de anatomia e cada especificada área vai conhecer a sua especificação. Concordo. Né? Então, para cada um tem a sua especificação. Então, vamos aprofundar. Certo. Né? E Hugo, assim, para finalizar, eu gostaria que você deixasse um recado para esses alunos, que são muitos alunos que estão nos assistindo. Que recado que você dá para esse aluno que está iniciando uma faculdade ou um curso técnico na área de saúde? Bom, eu como enfermeiro que trabalho no Instituto Médico Legal, eu acho que antes de você iniciar o seu curso na área da saúde, ver se você consegue fazer uma visita a um instituto, né, médico legal, e ver se consegue fazer essa visita antes, para você ter certeza daquilo que você quer fazer, e para você ver que realmente é aquilo que é a visão do que é realmente a área da saúde. Né? Certo. E para mim foi ótimo ter conhecido antes a morfologia lá na UFMG, né? Depois vir para o IML aqui, desenvolver meu trabalho aqui dentro. Né? Então, para mim foi ótimo. Fazer escolhas conscientes, né? Saber o que está escolhendo. Saber o que está escolhendo. Porque muitas pessoas fazem a escolha do curso porque vê muita gente fazendo. E quando vai realmente atuar na área, não é nada daquilo que ela pensa que era. Né? Então, eu acredito que se você for a um instituto antes, ou então procurar a seção de morfologia de uma faculdade de medicina ou da área da saúde, né, da biomédica,
né? Vai ser muito bom para você conhecer a anatomia humana e saber que realmente para qual área que você quer se dedicar. Nossa, muito valioso o seu conselho. Então é isso, nosso bate-papo foi muito produtivo, eu quero muito te agradecer, foi uma honra poder te entrevistar, né, conversar, te ouvir a sua história. Eu tenho certeza que vai inspirar muitos dos nossos alunos, motivar os alunos a procurar cada vez mais conhecimento, trabalho árduo, trabalho sério. Então a sua carreira, Hugo, é uma carreira sólida, é uma carreira de dar muito orgulho para quem está perto. Eu fico imaginando seus familiares. Eu conheço o Hugo e não é há muito tempo, mas já é o tempo suficiente para saber o tanto que ele é envolvido, o tanto que ele é ético, sério, comprometido e competente. Ele dá uma aula brilhante de anatomia e esse brilho que ele tem para dar aula não necessariamente é só em livros que ele conseguiu. Isso é a vida prática dele, né? A cada dia trabalhando, vivenciando. É o que eu sempre falo com vocês. Então, realmente, para mim, foi uma honra poder conversar. Quero muito te agradecer, né? E é isso. Eu estou aqui às ordens, o dia que precisarem, estou à disposição. Alguma pergunta, algum esclarecimento, estou à disposição. E a gente agradece.